bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como relacionamento, autoconhecimento e autoestima. Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber também por lá. Vai ser um prazer entender o que é que você acha aqui desse nosso espaço e conhecer o seu rostinho. Afinal, em muitos momentos eu tô aqui falando e eu não sei quem são as pessoas que me escutam. Então eu fico muito feliz quando alguém diz, Carol, eu te escuto lá nos episódios. Ou até mesmo quando vem sugestões de pautas. Tem 2 sugestões aí para as próximas semanas de pauta que eu vou trazer com muito amor, que veio de indicação de vocês. Então essa é uma construção do nosso espaço. Esse espaço é nosso e você faz parte desse espaço. Por isso que é muito bom te ouvir. Para você que já me escuta há um tempo e ainda não compartilhou, aproveita para compartilhar os episódios e dá a sua avaliação também. Deixa lá suas estrelinhas. Isso faz toda a diferença para o meu trabalho. E além de me mostrar o que eu posso melhorar, aqui é um espaço aberto a sugestões para que possa melhorar cada dia mais para você, por você e por nós. Afinal, o intuito é poder construir relacionamentos saudáveis, pessoas curadas, para que possam curar ainda mais outras pessoas. O tema de hoje, eu fui pensando e pedindo sabedoria para poder falar sobre esse tema, porque durante essa semana eu fui bem bombardeada em algumas questões nas redes sociais por um posicionamento que eu fiz sobre a postura realmente da mulher e a postura do homem. Hoje eu percebo que existe uma certa arma, uma certa proteção de quando a gente fala sobre alguns comportamentos que a mulher pode ter na relação e que muitas vezes levanta-se bandeiras de dizendo assim, mas só a mulher tem que fazer, mas por que só a mulher? E eu fiquei me questionando essa semana em relação a isso, com alguns comentários que eu recebi no privado, com alguns comentários que eu recebi no Reels que eu acabei fazendo, sobre essa questão de como é a postura da mulher, por que a mulher. Primeiro ponto, é interessante a gente pensar que assim, a mulher geralmente é que é a pessoa que busca por mais conhecimento, é a pessoa que busca por melhoria. Então, porque muitas coisas a gente acaba voltando, direcionando, muitas mensagens acabam sendo direcionadas para as mulheres. Porque as mulheres, elas buscam mais como melhorar a relação. As mulheres, elas buscam mais de que forma a relação pode ser mais estável, a relação pode ser mais saudável. Logo, a gente tem que buscar pessoas que realmente estão ali fervorosas para a mudança na relação. Não estou dizendo que os homens não fazem isso, até porque no meu Instagram tem um movimento muito interessante de homens que estão ali participando o tempo inteiro para poder melhorar a relação. Isso me deixa muito feliz. Mas a grande maioria são as mulheres. Então, é necessário nos dirigir às mulheres. E tem um outro ponto aí que é interessante, porque muitas mulheres dizem assim, mas eu preciso fazer, a mulher precisa fazer o movimento. Vamos lá. Se você é a pessoa que busca por informações, se você é a pessoa que está buscando por mudanças, de que forma você pode atingir a outra pessoa que está ali do teu lado? A não ser mostrando para ela, ensinando para ela uma forma diferente de agir. Então, quando eu trago esse raciocínio que eu convido a mulher, não é só a mulher, como o homem também que está aqui me escutando, ele tem o dever de ser o agente de transformação dentro da relação. E por que eu trago o dever? Porque muitas vezes o outro, ele não está buscando informações, o outro ainda está na zona de conforto dele. E você em algum momento escutou uma mensagem, ouviu algo que mudou a chavinha aí da cabeça e você disse, não, eu não quero mais viver essa relação, eu quero ter um relacionamento saudável. E aí muitas vezes você começa um processo de mudança e quer que o outro mude a qualquer custo. É aquela mudança que pega no tranco, sabe? Aquele carro velho que não está funcionando e aí você precisa empurrar para ele pegar. É mais ou menos assim que você quer fazer na relação. Mas não funciona, porque o outro ele não vai funcionar com uma ordem, com uma imposição. Ele vai funcionar com as mudanças que são sutis na relação.
E às vezes eu brinco conversando com algumas amigas que eu digo assim, nós estamos vivendo uma fase de muito mimimi e pouca execução. Muitas pessoas reclamam de tudo, muitas pessoas falam de tudo, mas são pessoas que têm pouca execução realmente na relação. E eu já fui essa pessoa do mimimi, de dizer assim, tá, mas por que eu preciso mudar? Mas por que eu preciso ter um comportamento diferente nessa relação? Mas por que eu preciso fazer diferente nessa relação? Mas por que eu? E eu fui percebendo que eu preciso fazer pela minha relação, que é responsabilidade minha. Não esperar do outro, mas fazer o que é uma responsabilidade minha pelo meu relacionamento. O mesmo você que está ouvindo, você precisa fazer o que é uma responsabilidade sua pela sua relação. Tratar a sua esposa bem, tratar o seu esposo bem é uma responsabilidade sua para a relação. Não gritar, não espernear, não xingar, não ofender, não denegrir a imagem do outro, é uma obrigação sua. Por mais que o outro, nesse momento, ele não tenha esse comportamento, se você escolhe ter um comportamento parecido com o outro, você não está no processo de mudança. Você está no processo de repetição da disfuncionalidade da relação. Então, quando você escolhe viver um relacionamento saudável, não dá para que você espere que o outro comece a construir esse relacionamento saudável. Você precisa começar a construir essa relação saudável. E essa relação saudável, ela só é possível com a execução. E aí eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu quero ter uma relação saudável. O alecrim dourado, se você quer ter uma relação saudável, você vai precisar executar o que é necessário para construir uma relação saudável. Muitas pessoas querem, desejam, mas não fazem nada para construir esse relacionamento saudável. Muitas pessoas querem, desejam ter uma identidade sexual da relação, mas não fazem nada para construir essa identidade sexual da relação. Muitas pessoas querem, desejam quebrar as crenças sobre a questão da sexualidade no casamento, mas não fazem nada para quebrar essas crenças. Por quê? Porque as prioridades estão em outras coisas. E tá tudo bem. Talvez seja o seu momento pensar sobre isso. Mas aí tem uma grande questão. Qual é o preço que você está disposta a pagar quando sua relação estiver na UTI? Qual o preço que você está disposto a pagar quando sua relação estiver lá no fundo do poço? Por quê? E isso eu ouvi essa semana em uma sessão de terapia. Nós temos a vida corrida demais para poder se apegar a coisas bobas como enviar uma mensagem durante um dia para a pessoa que a gente ama dizendo eu te amo. Sim, a vida está corrida demais. O trabalho está tomando conta do nosso dia a dia. As telas, nem fala. Você perde tanto tempo nas telas que muitas vezes você nem sabe a hora que começou e a hora que está saindo dali. E o casamento? E o seu relacionamento está onde? Pensar sobre isso é pensar na construção que você deseja fazer. Sabe, eu fico muito feliz quando eu estou na correria do meu dia e que eu recebo a ligação do meu esposo no intervalo de atendimento e diz assim, eu só liguei para saber como você tá tudo bem? Nossa, acabou o meu dia ali, eu ganhei o meu dia. Ou quando ele manda uma mensagem com algo bobo, dizendo, lembrei de você. Eu posso estar no fundo do poço dos atendimentos, de confusão, de tudo. Aquela mensagem já abre a minha mente e diz, nossa, como é importante. Ou até mesmo de um amigo que manda foto de um filho e diz, olha titia, como eu tô lindo. Nossa, eu ganho o meu dia. E isso nos tira daquele movimento de trabalho ali insano e nos faz olhar que existe uma vida além daquilo ali. E o casamento, ele precisa ser isso. O relacionamento, ele precisa ser aquele ar que você respira mesmo quando tá tudo embaçado, mesmo quando tá tudo sufocado. E por que eu tô dizendo isso? Porque é necessário uma alimentação diária dessa relação. Talvez seja você a pessoa responsável por começar esse movimento no seu relacionamento. Talvez seja você a pessoa responsável por começar essa mudança na sua vida para que isso se reflita na sua relação. Mas por que você? Porque é você que está escutando, é você que está buscando. E eu sempre trago isso para os meus pacientes de terapia, que a pessoa que detém o conhecimento não dá para regredir.
Você não tem como voltar a ser como era antes. Então, você que está em terapia, um exemplo, não tem como ter os mesmos comportamentos de alguém que está na ignorância, que não está fazendo terapia, que está com suas feridas emocionais ali sangrando em outras pessoas. Então, você que está escutando, você que está buscando uma mudança para o seu relacionamento, saia do querer, saia do desejo, vá para a execução, com pequenos comportamentos diariamente, com pequenas atitudes, com mensagens, com o pegar de mão, criando uma rotina gostosa para a sua relação, criando uma rotina boa para estar ali junto. Tem uma coisa que eu sinto falta no meu casamento, quando a gente não está junto, que é a sexta-feira, os dois deitados no sofá, conversando sobre a vida. Eu sinto muita falta quando dá sexta-feira e ele está em uma viagem de trabalho e vai chegar tarde ou vai chegar no sábado, e eu não tenho ele ali do meu lado para falar bobagem, para a gente rir de coisas bobas e passar horas deitado no sofá, um do lado do outro, com a cara para cima, conversando sobre nada, sobre a vida, sobre o tempo, sobre bobagens. E eu sinto falta do louvor que a gente coloca na sexta-feira e fica os dois juntos no sofá cantando e rindo pela desafinação um do outro. Então, essas rotinas que você traz para a relação, ela faz diferença. A rotina de um beijo ao acordar, a rotina de um bilhetinho com eu te amo, a rotina de um abraço apertado quando você chega do trabalho, a rotina de um beijo de língua, a rotina de um cheirinho no pescoço, a rotina de um eu te amo do nada, a rotina de um café da manhã sem precisar ser uma data comemorativa, a rotina de um sair para jantar sem precisar de um motivo para comemoração, porque o maior motivo de comemorar é cada dia que vocês estão juntos. Um eu te amo sussurrado no ouvido sem precisar de uma data especial. Uma foto do nada que lembra o momento de vocês sem precisar que alguém lembre. Mas você ser aquela pessoa que lembra. Sabe, a relação ela é construída nos detalhes, mas ela também é destruída por falta desses detalhes. Muitos relacionamentos eles estão adoecendo porque não existe uma nutrição diária dessa relação. São dois estranhos que dividem a mesma casa e se encontram apenas para o sexo ou para discutir sobre a relação e sobre a vida. Uma relação falida que não existe porque eles não têm um convívio de casal. Um sexo que também está falido, que não existe, porque não existe uma rotina sexual satisfatória. Entende? A construção do casamento ela é muito mais do que isso. São casais que não conseguem ter conexão na cama porque não tem conexão fora da cama. São casais que não conseguem ter conexão fora da cama porque não tem conexão na cama. Então não existe um encontro desse casal. São casais que apenas dividem a casa. Não permita que o seu casamento seja apenas mais um casamento frustrado e fracassado. Faça você o que é necessário, o movimento necessário para que o seu casamento se transforme. Faça você o movimento necessário para que as coisas mudem na sua relação. Seja você a pessoa que não vai gritar mais, a pessoa que vai impor o limite do respeito, dizendo, olha, nesse momento eu não grito mais com você, a partir de agora nós vamos conversar de forma saudável. E quando vê que a coisa está esquentando, seja você a pessoa que vai dizer, vamos pausar por aqui? Vamos dar um tempo? A gente não precisa brigar, nós nos amamos, nós estamos discutindo sobre um problema, não é ofendendo quem somos, não é machucando um ao outro. Então seja você o mecanismo de mudança do seu relacionamento. O casamento, ele foi feito para dar certo. O casamento, ele foi feito para funcionar, mas ele tem sido tão disfuncional. Ele tem levado tantas pessoas a adoecerem na relação pela queda de braço. Quem tem razão? Quem tem mais poder? Quem controla mais? Quem pode mais? São pessoas feridas sangrando um relacionamento. São pessoas feridas que ferem em nome do amor. Mas que amor é esse que não tem acolhimento? Que amor é esse que não tem um mínimo de empatia pelo outro? Que amor é esse que espera do outro um movimento de mudança? Que apenas quer, mas não faz nada para mudar? Que amor é esse que não consegue deixar de lado o ego para pedir perdão?
Que amor é esse que foca no egocentrismo, esquece no compartilhar, esquece do estar junto? Que amor é esse que levanta para fazer um café para si, mas é incapaz de fazer algo para o outro? Que amor é esse que cuida só de si, mas é incapaz de cuidar do outro? Sabe? O amor é cuidado. O amor não cabe egoísmo. O amor não cabe egocentrismo. O amor não cabe disputa. Se ele não fizer, eu não faço. Se ele não for o primeiro a fazer, eu também não vou fazer. O amor não cabe isso. São muitas pessoas frustradas que desejam a felicidade, mas não fazem nada para ser feliz no casamento. O que é que você tem feito para ser feliz no seu casamento? O que é que você tem feito para construir a relação saudável que você tanto deseja? O que é que você tem feito para construir a relação leve que você tanto deseja? Primeiro, você está sendo essa pessoa leve? Você está sendo essa pessoa saudável? Você é essa pessoa feliz? Se você não é isso, cuide primeiro de você. Para começar a cuidar da relação, você precisa estar bem com você. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o casamento. Pessoas que estão bem com quem são, constroem relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Quantas relações eu tive ao meu redor que foram destroçadas por pessoas que foram egocêntricas, egoístas, pensaram apenas em si e tiveram uma baixa tolerância à frustração. Queriam mudar o outro, queriam controlar o outro. Sabe, a relação de cobrança, ela não funciona. E a relação de cobrança, ela tem muito a ver com o que você deseja modelar do outro, para que ele pertença ao seu mundo. Mas você não muda nada. Afinal, quem precisa mudar é o alecrim dourado. É ele que precisa mudar. Você não, você é perfeito, perfeita. Você não tem nada para poder mudar. Doce ilusão, se você pensa assim. Agora, você que está aqui escutando e percebe que é necessário mudar, mas não sabe nem por onde começar, começa nos detalhes, nos pequenos momentos, criando uma rotina saudável, uma rotina de amor, uma rotina de carinho, uma rotina de beijinhos, uma rotina de afeto, uma rotina de acolhimento. É tão gostoso quando um começa a cuidar do outro. É tão gostoso quando um sente prazer em fazer algo para o outro. Essa semana eu tive um desafio aqui no meu casamento, que para mim sempre foi um desafio. Eu tenho uma questão, eu até publiquei isso no stories do Instagram. Eu tenho uma questão muito forte com endoscopia, uma marca que eu trago aí da adolescência, pela perda de uma pessoa, da minha avó, que é alguém muito especial, foi alguém muito especial na minha vida, e por um erro médico ela acabou falecendo fazendo um exame de endoscopia. Então isso mexeu muito comigo. Claro, eu já fiz um exame depois dessa situação, e eu lembro que no primeiro momento que meu esposo foi fazer um exame de endoscopia, eu chorei muito, e me deu um desespero muito grande por estar ali. E todos os outros momentos que ele foi fazendo essa endoscopia, eu estive com ele, exceto quando eu fiz minha cirurgia, que ele fez endoscopia no mesmo hospital e a gente não estava juntos. Mas em todos os outros momentos eu estava com ele ali. E por mais que em alguns momentos aquilo me angustiava, eu dizia, tá, mas eu posso estar aqui com ele, por ele, porque eu sei que ele se sente confortável aqui do meu lado. E por que não enfrentando os meus medos para estar aqui com ele? Por que não enfrentando as minhas dores para poder estar aqui com ele? E essa semana nós fomos juntos para o hospital, fomos brincando, conversando, rindo. E enquanto ele fazia o exame, eu acho que eu perguntei para a técnica umas 10 vezes como era que ele estava, se estava tudo bem, se tinha terminado o exame, que era para ela me avisar. É algo que ainda me traz uma certa atenção, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso poder acompanhar e cuidar da pessoa que eu amo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós cuidamos de todo mundo, nós nos preocupamos com todo mundo, mas nós não olhamos para aquela pessoa que está do nosso lado. Mas nós não cuidamos como deveríamos daquela pessoa que está do nosso lado. Isso vale principalmente para pais com filhos, que cuidam extremamente dos filhos, mas esquecem do parceiro, daquela pessoa que te ajudou a ter o filho que você tem aí hoje. O que é que eu quero dizer com isso?
que a relação ela precisa ser cuidada nos pequenos e mínimos detalhes, que tem coisas que vão ser desconfortáveis, mas que talvez você precise enfrentar, porque é uma dor sua, é uma questão sua, que muitas vezes atrapalha uma conexão maior no relacionamento e que você vai precisar enfrentar por você, em primeiro lugar, depois pela relação, sabe? Quando nós olhamos para a relação como realmente devemos olhar, tudo muda. Quando nós amadurecemos e compreendemos qual o real propósito do relacionamento, do casamento, tudo muda. Quando você entende que essa pessoa que está do teu lado pode te fazer muito feliz e que você também pode fazer ela muito feliz, tudo muda. Inclusive, o orgulho e o ego, que são dois fatores que vêm destruindo muitos relacionamentos. Deixa de lado a detenção do poder, a detenção da sabedoria, a detenção do controle e assume o espaço de compartilhar, de aprender, de cooperar. Construa um relacionamento de cooperação, no qual um está disposto a aprender com o outro, no qual um está disposto a somar com o outro, no qual um está disposto a acolher o outro quando necessário. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Para você que está em dúvida do que fazer, lembra dos bons momentos da relação. Para você que está em dúvida se realmente ama essa pessoa, faz uma lista de tudo que tem de especial nessa relação e do quanto vocês estão juntos. E tudo isso que eu falo, eu não me refiro, mais uma vez, à relação com agressão. Não, eu não estou falando de relacionamento com agressão. Por mais que eu acredite que é possível, em alguns momentos, corrigir alguns relacionamentos com agressão física e psicológica, eu não estou dizendo que é para você permanecer em uma relação que você é agredida, que você é humilhada, que você é pisada e dizendo que isso é normal e que você tem que tentar até o fim. Eu não estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que é necessário lutar por um relacionamento que vale a pena. Lutar por um relacionamento que vale a pena construir. E isso faz toda a diferença. Uma linda sexta-feira para vocês. Que Papai do Céu abençoe e cuide de vocês extremamente. Um beijo no coração. Aproveitem o final de semana para namorar muito e aproveitar muito o final de semana para ficar juntinhos.